Olá, pessoal. Olá, João, tudo bem? Bem-vindos ao Educamídia Online. Nós temos feito essa série de lives sempre às quintas-feiras, às 6 horas da tarde, para explorar temas da educação midiática, né? E como que a gente pode continuar trabalhando com esse tema, né? Nesse momento em que todo mundo está cada vez mais do que nunca conectado às telas. Já fizemos sessões sobre infodemia, sobre como trabalhar a leitura crítica, sobre como trabalhar novos letramentos. Fizemos uma sessão muito legal sobre leitura crítica de memes. Mas hoje nós temos um formato especial, hoje nós temos um convidado, né? Temos a honra, eu ia dizer a alegria, mas o editor cortou. Temos a honra de receber aqui o João Alegria, que é gerente geral do Laboratório de Educação da Fundação Roberto Marinho, não é isso, João? Portanto, está no Isso olho mesmo. do furacão, né? A Fundação Roberto Marinho é pioneira, muito pioneira no Brasil no uso das mídias na educação. E nesse momento, posso imaginar a quantidade de trabalho que vocês estão enfrentando para apoiar os professores nessa transição para o ensino online, um pouco forçada e um pouco repentina. E, além disso, o João também é membro do nosso conselho consultivo. Então, é muito legal ter você aqui conosco, uma pessoa que está na linha de frente desse trabalho aí com as mídias, e agora mais do que nunca, né? Então, para a gente começar esse papo, eu queria falar um pouquinho sobre essa situação aí que a gente está vivendo, né? Porque essa pandemia trouxe para a gente, né, esse desafio do ensino remoto emergencial, que não é exatamente o ensino à distância, não é exatamente homeschooling, é uma coisa que a gente está tendo que inventar a cada dia, né? Com o avião voando, inclusive. E a gente tem que aprender e tem que ensinar com a mediação das telas obrigatoriamente, né? Isolados em casa, mas, ao mesmo tempo, cada vez mais conectados às redes. Então, essa educação midiática, esse letramento sobre o qual a gente vem falando há algum tempo, essa necessidade de mediar a entrada desses jovens no ambiente digital e no ambiente informacional e também de preparar os professores para mediarem, né, essa entrada dos jovens nesse ambiente, de repente ficou muito acelerado. Então, João, para a gente começar aqui a nossa conversa, eu queria te perguntar como é que você está vendo esse cenário, né, essa relação tão intensa com as telas, e como é que os educadores estão lidando com isso, como é que eles podem lidar com isso, principalmente para criar essas experiências de aprendizado mais significativas, né? Que não signifique que a gente vai passar esse tempo todo passivamente na frente das telas, mas sim tirar delas o melhor que elas podem oferecer em termos de reflexão e em termos de criação, né? Será que esse uso intensificado das mídias pode ter um efeito benéfico no sentido de alavancar a inovação e esse aprendizado mais conectado, né? Então, e como é que a educação midiática fica nesse cenário, né? Que papel que ela tem? Várias perguntas, né? Muitas. Boa noite, Mariana. Boa noite, pessoal que está conectado aqui nessa live. Poxa, eu não sabia, assim, de cara que eu estava começando esse novo modelo de lives com convidados. Então, mais uma vez, vivendo essa deliciosa aventura de ser um educador midiático junto com o pessoal da Educamídia. Vamos começar a fazer uma pequena reflexão de como eu tenho visto esse momento, e daí acho que a gente estabelece um diálogo com todo mundo, né? Que é um pouco o sentido do que a gente está fazendo aqui. E eu gosto sempre de pensar assim, nossa, a gente está vivendo uma pandemia, né? Um evento inesperado que desmontou o sistema escolar no início do semestre. Ninguém estava esperando uma pandemia, né? E, na verdade, a gente estava num movimento que, em geral, exige muito esforço das redes escolares, de todo mundo, dos professores, das famílias, dos próprios estudantes, que é aquele momento em que você sai das férias longas de verão, né? E vai voltar para as aulas. Foi nesse momento em que todo mundo fez um esforço enorme para começar de novo as aulas, que a gente foi surpreendido com esse evento internacional, um evento global. Todas as pessoas no mundo foram surpreendidas por esse evento e foram obrigadas a passar por várias transformações na sua rotina
a principal delas, o isolamento social, né? Algo que foi inesperadamente muito novo para a gente, né? Nossa, mas e aí, o que fazer, né? Em primeiro lugar, é um trabalho muito grande das redes de desmontar o semestre que elas tinham acabado de montar, né? Então, teve que parar tudo, desmontar, né? Imagina só, o pai da família tinha acabado de acertar aquele transporte escolar. Aí, de repente, opa, para o transporte escolar que a gente tinha combinado com o cara da van. Essas coisas assim, que são pequenas brincadeiras que a gente faz, na verdade, quando você coloca em escala, foram inúmeras decisões, providências que tiveram que ser tomadas por causa desse acontecimento. Poxa, e já que nós não vamos estar em sala de aula, né, o que fazer? Bom, nesse momento, o consumo de conteúdo distribuído pelas múltiplas telas digitais, ele apareceu quase que como uma solução natural. Apareceu, todo mundo, não, claro, digital, internet, estamos conectados, vamos fazer online, né? E essa alternativa também, creio eu, ela acabou sendo muito potencializada pela mídia. E ela se tornou, de repente, assim, quase que uma obrigação dos estados e dos municípios, das escolas privadas, né? Algo que surgiu como uma solução possível, e de fato é uma solução possível, né? Mas para a qual a gente sabe que as escolas, as redes escolares não estavam e ainda não estão completamente preparadas, porque muitas delas, infelizmente, não têm se dedicado à educação midiática, né? Meio de uma hora para outra, por algo que ganhou a opinião pública, se viram na obrigação de providenciar experiências de educação remota para atender os estudantes que não poderiam mais frequentar as aulas por um período, né? Então, isso também acaba tendo um impacto grande no papel assim que as pessoas ocupam, porque os estudantes, os professores, os familiares, eles agora estão na condição de meio serem responsabilizados, né, por algo que eles não conhecem muito bem e sobre o qual eles não têm muito controle. Por quê? Porque a gente sabe que há um baixo domínio técnico e também um baixo domínio expressivo das pessoas e dos profissionais da educação, por exemplo, no que diz respeito às possibilidades das linguagens midiáticas, né? Como a gente não tem se dedicado à educação midiática, a nos preparar para viver nesse planeta altamente mediatizado, então, quando a gente precisa usar fortemente os recursos, mostrar que tem domínio das linguagens, etc., não é possível, porque a gente não se preparou para isso, né? Então, tenho visto sinais muito evidentes, né, dessa ausência de educação midiática, o que é muito triste, porque a presença da mídia na educação não é algo recente, a importância das mídias para a educação não é algo recente, e a gente tem já há muito tempo deixado de fazer esse dever de casa, que é de oferecer educação midiática para todas as pessoas, principalmente para os jovens e para os seus pais, né? Porque é isso que eu estou dizendo, aprender através das mídias não é nada novo, sabe? Já é uma coisa que todo mundo vive, todo mundo sabe que você aprendeu algo na internet, no jogo, alguma coisa assim. O que é novo, por exemplo, é você estudar em casa de forma autônoma, atendendo uma expectativa de aprendizagem que não foi estabelecida por você, mas por outra pessoa, por exemplo, o currículo escolar, né? E ainda numa situação que isso se dá em condições desiguais, né? De acesso e fluência digital, ou seja, nem todas as pessoas dominam as linguagens, a gente sabe, mas a questão é que também nem todas as pessoas têm acesso ao digital. Então, quando isso vira uma alternativa, uma obrigação, por exemplo, da educação pública, e a gente sabe que muitas pessoas têm um acesso desigual à internet, pode ficar uma coisa muito completa, né? Então, o que é novo é essa transformação súbita dos papéis sociais, né? A família vira facilitador de aprendizagem. O professor vira produtor e distribuidor de conteúdo. O aluno vira estudante. Então, parece que tudo meio ficou de pernas para o ar, e nisso tudo, cadê a educação midiática? Não está, né? As famílias, na verdade, estão meio em pânico, os professores estressados, né? E a gente observa que há, sim, uma questão de
de busca de qualidade ainda pelo que é oferecido, e também uma certa baixa diversidade do que é oferecido. Isso tudo mostra que a gente não está tão preparado para usar esses recursos e essas linguagens, né? Eu tenho uma certa visão de que, considerando que muito do que está sendo feito numa condição emergencial, como a Mariana falou logo no início, tem havido, a despeito disso, tem havido um certo empobrecimento da experiência de aprender, né? Com consequências que a gente ainda não tem condições de avaliar quais vão ser as consequências disso. Nós desconhecemos, isso virá no futuro, né? O que está sendo oferecido e vivenciado, assim, é o que a gente acredita como uma aprendizagem de qualidade, considerando a educação midiática, né? Eu creio que não. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso, porque você falou essa palavra empobrecimento, e eu acho que isso é o desafio, né? A gente está numa encruzilhada aqui, que ou a gente pode usar esse momento para fazer uma coisa que a gente já vinha postulando há algum tempo, que é conectar o aprendizado ao que acontece fora da escola, as informações que os nossos alunos e suas famílias já estão consumindo, os ambientes que eles frequentam e navegam, porém sem muita orientação para um uso mais intencional e mais reflexivo disso, né? Ou, pelo contrário, a escola pode cristalizar o comportamento menos adequado, que é colocar o aluno numa situação passiva de assistir coisas. Então, o que a gente gostaria é esse contato mais estreito com as mídias, com as coisas que estão extra-escola, com até conteúdos que não foram preparados para a escola necessariamente, mas com os quais a gente aprende bastante. Mas aí a gente, ao mesmo tempo em que a gente quer promover o uso de linguagens diferentes, leitura de matérias, de jornalismo, documentários, infográficos, etc., como forma de tirar esse aluno, né, da frente da tela de uma aula expositiva, será que os nossos alunos têm esse entendimento desses ambientes para poder usar eles de uma maneira mais reflexiva? Será que os nossos professores estão preparados para mediar isso ao mesmo tempo em que orientam a compreensão do conteúdo curricular? Como é que você acha que a gente pode tentar aproveitar essa brecha para colocar o nosso pezinho nessa porta aí e tratar disso também, né? Com certeza, eu acho que esse é um dos pontos críticos sobre os quais a gente deve depositar muita atenção. E, de fato, na maior parte dos discursos que a gente ouve através da imprensa e das falas que a gente ouve sobre o que está acontecendo, percebe-se claramente que há uma grande preocupação com o conteúdo, especificamente, mas parece que há até um desconhecimento de que esse conteúdo ele trafega por um certo ambiente, por uma certa plataforma. Esse conteúdo ele utiliza de determinados códigos de linguagem expressiva que precisam ser compreendidos. Esse conteúdo, muitas vezes, ele está associado a outros conteúdos que podem inesperadamente surgir na tela de um estudante que recebeu um link de uma plataforma em casa, e são aspectos que deveriam estar sendo considerados, que não estão sendo considerados, muitas vezes, mas que precisam ser, ainda na situação emergencial, serem considerados, né? E que precisam ser incorporados. Eu vou dar um exemplo bem pequeno para concretizar um pouco para as pessoas, né? Então, vamos supor que seja indicado para um estudante ver um determinado link numa plataforma de compartilhamento de vídeos, tá? E essa pessoa clica nesse link e assiste aquele vídeo para o qual ela foi recomendada, tá? No final do link aparecem várias outras recomendações de outros vídeos que você eventualmente pode ver depois dele. Mas vamos supor que, no caso, você está estudando em casa usando o computador que habitualmente é utilizado por uma outra pessoa, um adulto, por exemplo, e você é uma criança. Então, pode ser que você seja levado por um comportamento tradicional de uma certa plataforma
a consumir outros vídeos que eram não indicados para você. Não adequados. Né? Então, isso, por exemplo, é um tipo... Né? Anúncios e tudo o resto que está naquele ambiente e que as crianças, em geral, não sabem... Não deveriam estar expostas porque têm um pouco mais de dificuldade de lidar com o conteúdo a qual elas são apresentadas naquele momento. Então, são preocupações que concernem a educação midiática, né? E que, em algumas práticas que a gente observa, fica muito evidente perceber que algumas soluções adotadas não estão considerando esses pontos, que são pontos muito relevantes quando você utiliza esse tipo de recurso, né? A Daniela está fazendo uma pergunta aqui super interessante, que qual é a lição de educação midiática número 1? O que é mais urgente nesse momento? Eu, por exemplo, percebo muito que meu filho está sendo levado a pesquisar sem que ele tenha tido a instrução correta sobre o que acontece, o que está atuando sobre a pesquisa dele, por que ele vê o resultado que ele vê, como que ele pode controlar isso melhor. A própria Daniela deu um exemplo interessante outro dia da filha dela de 10 anos, que, como você falou, está sendo encaminhada para uma série de conteúdos no YouTube, né? Que são maneiras ótimas de estruturar aulas nesse momento, mas tem essa outra camada de compreensão aí envolvida. Então, o que você acha que é mais urgente fazer nesse momento, que a gente pode indicar para os professores? Para professores e para familiares, né? Porque quem está nesse papel um pouco são os familiares, né? Então, assim, sem dúvida você trouxe uma questão importante, que ao fazer buscas, eu tenho as ferramentas necessárias para exercer curadoria sobre a busca, né? Porque eu faço uma busca, recebo uma lista enorme de alternativas, e eu estou preparado, eu tenho maturidade para fazer escolha dentro da lista. Enfim, essa maturidade depende, claro, da maturidade mesmo da pessoa, que ela vai formando conforme ela vive, mas depende também de você saber identificar aspectos da informação que você recebe que dão a ela maior ou menor credibilidade, né? Então, por exemplo, acessar o site do Educamedia e entender como você pode aprender sobre esses aspectos é uma maneira de você fazer buscas mais seguras, né? A busca, o resultado da busca, a curadoria sobre isso é interessante, mas eu também apontaria um outro aspecto muito assim de início nessa questão, que é como eu lido com o conteúdo que eu recebo através da mídia, né? Assim, então, essa coisa que é uma coisa antiga até, que é assim, a leitura das mídias, né? Eu sou capaz de dialogar com o que eu recebo, como eu vejo uma imagem, o que eu penso sobre uma imagem que eu recebi, que tipo de interlocução eu estabeleço com ela. Eu faço perguntas para ela, eu duvido dela, né? Então, por exemplo, esse é um tipo de situação que os pais, de uma forma muito tranquila, podem trabalhar com seus filhos, né? Estabelecendo em parceria com eles leituras sobre o que está sendo recebido através da internet, sobre os links, e assim a gente, por exemplo, ajudar essas crianças e adolescentes a formarem melhor o seu repertório para lidar com o que elas recebem, não só através da internet, né? Através dos diferentes suportes midiáticos. E até formar as famílias, né? As próprias famílias, né, João? Porque a gente percebe que isso é um déficit não só dessa geração de crianças, mas da geração dos pais também. E como você colocou com tanta propriedade, essa capacidade de interrogar a informação, né, em vez de simplesmente consumi-la, que é uma coisa que a gente postula bastante. E a gente que está tão envolvido com essa questão, será que os pais... a Ana Cláudia está fazendo uma pergunta aqui, como é que a gente pode lidar melhor com essa transformação súbita de papéis, né, a qual você se referiu? E uma coisa que eu percebo muito é que, é claro, não é uma situação nem desejável, nem sustentável você colocar os pais no papel de ensinar a matéria. Porém, se o professor dá um roteiro para orientar essa leitura um pouco mais de perto, essa leitura um pouco mais reflexiva, é uma coisa que é prazerosa, que pode ser feita em conjunto com os pais, e não é transferir para ele a obrigação de ensinar a matéria, né? Então, talvez isso venha de encontro também à pergunta que a Saula fez, né? Quanto que os pais devem interferir no momento de aprendizagem do filho? Eu acho que essa questão da educação midiática talvez seja uma boa oportunidade de aprendizado para pais e filhos juntos, né?
O que que você acha dessa? E aí tem nesses pontos que você traz e que as pessoas colocaram perguntas, Mariana, acho que tem um outro aprendizado da educação midiática que diz respeito aos contextos de recepção, tá? A informação, uma vez que ela é propagada, onde, como e quando ela é recebida, né? Então a gente já sabe que quando uma informação é recebida por alguém, ela sempre passa por filtros, por mediações, como a gente diz, por múltiplas mediações, né? Mediações que têm a ver com a nossa cultura, com a nossa religião, com os nossos valores, com a nossa maneira de ver o mundo, de trabalhar. Então, ela não vai chegar nas casas todas do mesmo modo. E eu acho que há um grande problema em muitas das coisas que estão sendo propostas, porque muitas das coisas estão sendo propostas como se fosse uma transplantação da escola para dentro da casa. E nisso há um erro absurdo, tá? Porque quando você faz isso, você faz uma curadoria equivocada de conteúdo e de atividades que são propostas para o ambiente doméstico. A casa é um outro ambiente, é um outro espaço físico completamente distinto do espaço escolar. Lá dentro, a dinâmica acontece de uma maneira diferente, as pessoas se movimentam de uma maneira diferente, elas fazem outras coisas diferentes daquelas que fazem na escola. Então, a curadoria correta para o momento atual seria aquela que pensasse que a experiência de aprendizagem acontecerá num ambiente doméstico, diferente da escola, e sem a companhia do professor. Então, o que precisa ser ativado nessa experiência de aprendizagem é a casa, é a família. São os objetos que estão na casa, a cozinha, a sala, a preparação da comida. Então, o ideal era você sugerir conteúdos e sugerir atividades que tivessem esse exercício de empatia, né? Em que você, o mais possível, tentasse se transportar para dentro da vida daquela pessoa naquele momento e criar experiências que fossem adequadas para a condução da família, e não uma substituição do professor, porque ele não é um professor, e que, ao mesmo tempo, permitissem ao estudante, no seu novo contexto de aprendizagem, usar os recursos que estão ao redor dele para aprender, entendeu? Então, transplantar o que acontece na escola para dentro da casa é um erro que a gente deveria estar evitando, tá? E, na verdade, os produtos midiáticos e os aparatos midiáticos, né, os equipamentos, etc., a casa hoje é um ambiente riquíssimo no que diz respeito à mídia. Então, ela É, poderia estar sendo ativada de muitas maneiras, porque ela tem telefone, ela tem televisão, ela tem computador, ela tem uma diversidade enorme de recursos e aparatos, até muito mais do que tem as escolas, e eles estão sendo pouco ativados nessa experiência de aprendizagem em casa. é bem interessante que você tenha falado isso, João, porque esses recursos todos que a gente tem à mão, e aí eu acho que a próxima coisa que a gente precisa falar um pouco é essa disparidade, né, que a gente tem social também, nem todo mundo tem, mas nem que seja um celular, esses recursos que a gente tem à mão nos permitem não só consumir conteúdos variados, como também criar conteúdos variados. Então, essa questão de aprender com o seu entorno e levar e ter essa empatia para entender os contextos diferentes, né, as situações emocionais que também são diferentes, tudo está diferente, né? Mas a gente pode não só investigar e consumir conteúdo, como também documentar e criar, que são formas muito interessantes, não só de demonstrar o seu aprendizado, mas de se engajar com o seu entorno e também ter uma posição mais ativa, né, perante o aprendizado e, de novo, tirar o aluno dessa situação indesejada de ficar em frente a uma tela escutando um professor e o pai dessa situação indesejada, o pai ou a mãe dessa situação indesejada de ficar ensinando conteúdo. Então, como é que a gente pode ativar essa questão da produção de conteúdos, né, durante esse período, ou priorizar essa produção de conteúdos? Então, você trouxe um aspecto bem interessante, porque, inclusive, a gente parece que retrocedeu assim, no tempo e está fazendo uma coisa broadcast, no É, momento que a gente é multicast, tá? Então, a maior parte das coisas que eu vejo é escolas emanando broadcast, né, para as casas, uma quantidade enorme de conteúdo que as pessoas lá têm que receber e dar conta de um monte de coisa. Então, assim, não, a gente vive num mundo multicast, ou seja, ele tem
inúmeros polos de produção e distribuição de conteúdo, e é assim que ele deve ser pensado. Então, incorporar, por exemplo, a produção e o compartilhamento de conteúdo, que é viável hoje para as famílias que têm maior nível de conectividade, né? Assim, pensando que há uma desigualdade nisso grande no Brasil, mas vamos pensar que tem muitas famílias que têm uma certa capacidade de conectividade. Nesse caso, por exemplo, desse tipo de perfil populacional, seria extremamente interessante que as próprias crianças e adolescentes fossem envolvidas numa lógica de comunidade de aprendizagem e não de broadcast, né? Comunidade de aprendizagem, onde o compartilhamento de conteúdos que registram experiências de aprendizagem que cada um está vivendo com a sua família, no seu ambiente doméstico, ao serem compartilhadas, potencializam e ampliam as possibilidades de aprendizagem do grupo todo, né? Nessa questão de aprendizagem por pares, de multicast, de compartilhamento, de comunidades de aprendizagem, que é uma noção talvez mais atual e mais adequada para esse momento, né? Então, por exemplo, vamos supor aqui uma atividade. Uma das questões mais importantes que deveriam estar recebendo atenção muito séria nesse momento por parte das escolas diz respeito ao cuidado com as questões emocionais, afetivas. Então, assim, o socioemocional. Porque é um momento de muito estresse para todos, é um momento em que as pessoas não estavam preparadas para viver, mas, além disso, as habilidades socioemocionais são habilidades do século XXI, são um conteúdo que faz parte de todo o currículo sério hoje, né? Uma atividade que fosse, por exemplo, o compartilhamento entre estudantes de um relato de cada uma das suas famílias sobre como estão se sentindo nesse momento, seria uma atividade interessantíssima no currículo colocado dentro dessa itinerário de emocional, né? E que ativaria essa capacidade de produção de conteúdo. Mas isso poderia acontecer com uma aula de matemática, com uma aula de química sobre substâncias, em que cada um filmaria as substâncias que conseguiu realizar nas suas casas e, por exemplo, fazer uma reflexão sobre a natureza das substâncias, né, se são homogêneas ou heterogêneas, por exemplo, e compartilhar isso numa comunidade de aprendizagem. Né? E isso tem tantas camadas interessantes do ponto de vista de mídia, né? Porque você tem a diferença entre um relato pessoal e um relato factual, ou se vai contar isso com uma linguagem fotográfica ou com um gráfico, e qual que é mais adequado, até da própria exposição, né? E da privacidade, do tipo de linguagem que é adequado você usar quando você está em comunidade, etc. São muitas e muitas as camadas que você pode trabalhar. Eu vi um exemplo, eu trabalhei com um exemplo muito interessante disso, de narrativas. Se as famílias estão separadas, elas podem se juntar numa produção colaborativa de conteúdo em cima de um mapa, por exemplo, para olhar para diferentes regiões do Brasil. Então, são muitas possibilidades de criação. O Sérgio está fazendo uma pergunta bem interessante, que quando você propõe esses percursos, né, mais multimodais e criativos, né, e que você ativa todas as camadas de educação midiática, como é que você pode tratar de avaliação, né? Que é um desafio, né? Um desafio até na escola presencial, passar para um tipo de avaliação em que você está avaliando todas essas camadas possíveis da participação do aluno ali. Sim, avaliação acho que também é um aspecto muito importante para a gente discutir melhor nesse momento, né? Existe uma grande preocupação das famílias e de todo mundo de como é que nós vamos fazer a avaliação. A avaliação, no modo como eu entendo, ela nunca pode ser uma avaliação, né? Ela tem que ser um conjunto de avaliações com diferentes estratégias avaliativas que, ao final, se somem e que permitam uma visão mais completa do aproveitamento que alguém teve das experiências de aprendizagem ou não, né? Então, você precisa tanto fazer verificações de habilidades, uma coisa muito objetiva, né? Verificar efetivamente se alguém formou uma habilidade que estava prevista para ele ser capaz, para ele construir, por exemplo, num currículo de matemática.
tá? Ele sabe fazer conta de multiplicar? É uma coisa bem objetiva. Mas a avaliação envolve muitos outros aspectos, né? Quando ele entrou nesta sala, o que ele sabia sobre multiplicar? Neste momento, o que ele sabe sobre multiplicar? Pode ser que, em relação a ele mesmo, ele tenha evoluído muitíssimo, apesar dele não ter atingido ainda aquilo que se espera da habilidade completa, né? Então, um outro aspecto avaliativo. Do ponto de vista emocional, como a gente disse agora, né? Como ele se comportava em sala de aula, do ponto de vista da sua saúde pessoal. Então, a avaliação, ela abrange tantas coisas e ela deve ser assim, né? Processual, formativa, né? De maneira que ela tenha sentido, que ela não seja só um instrumento de punição, de seleção e de ranking de pessoas, né? A avaliação não é para isso, né? A avaliação é para outra coisa, né? No que diz respeito aos recursos midiáticos, eu acho que eles permitem, na verdade, a experiência de educar com uma grande presença da mídia, através da mídia, e depois pensar em avaliar isso, quando essa experiência é pensada mais no aspecto que a gente vinha tratando, inclusive no aspecto produtivo, expressivo, vamos dizer assim, em que a pessoa também se expressa através da mídia, você tem a chance de obter elementos muito interessantes para a avaliação da turma, né? Eu vou só dar um exemplo aqui para tentar concretizar essa minha fala meio teórica. Nós estamos conduzindo com um parceiro nosso, por exemplo, nós tomamos a decisão de transformar, no período da quarentena, o memorial como a principal estratégia avaliativa, tá? E nós estamos estimulando memoriais que sejam feitos de forma multimediática, que tenham fotografias, que tenham filmagens, que tenham registros de texto. E mais do que isso, como o professor precisa acompanhar os estudantes durante esse momento, nós estamos estimulando que isso tudo seja compartilhado, enviado através de WhatsApp, através de outras ferramentas desse tipo. Então, digamos assim, é uma proposta muito produtiva, muito expressiva no que diz respeito às mídias, tá? Porque a avaliação desse momento, ela terá que ser capaz de mostrar o que o estudante foi capaz de aprender do que estava previsto que ele aprendesse, mas do que ele foi capaz de aprender com a própria experiência em si, de estar no isolamento social, de estar numa convivência que ele talvez nem tivesse tanto com a família nos últimos tempos. O que mais ele aprendeu? O que ele foi capaz de aprender sobre o currículo escolar neste contexto, né? Não é só o que ele aprendeu sobre a matéria que eu passei, isso é pouco demais para avaliar alguém aqui. Então, o memorial é uma estratégia muito interessante, porque no memorial que ativa características do diário, dos registros pessoais sobre as emoções, as experiências vividas, o que eu aprendi hoje, você consegue resgatar durante o processo, né, vários elementos, tipo textos, imagens, coisas assim, mas ao final você terá um relatório completo que você pode analisar numa perspectiva temporal, numa perspectiva qualitativa, dando, por exemplo, ao professor condições muito concretas dele ter uma visão mais completa, ampliada da trajetória que cada estudante viveu, porque na volta nós teremos um desafio muito grande, porque a gente não pôde observar presencialmente esses alunos, eles voltarão para a sala de aula em diferentes etapas, em diferentes níveis. A gente vai ter que ter uma estratégia de nivelamento para a turma conseguir seguir junta de novo. Um memorial, por exemplo, ricamente enriquecido por recursos que vêm da educação midiática e das mídias, ele seria extremamente estratégico no retorno. E é uma solução linda e inovadora, né? Eu acho que talvez a gente tenha aí oportunidade de testar coisas que normalmente no corre das escolas, com tantas demandas, tantas obrigações, a gente raramente tem esse espaço laboratório, né, que a gente está vendo acontecer agora, porque a gente precisou criar soluções muito inovadoras, essa é uma delas, muito bonita, aliás, ainda incorpora, né, a autorreflexão do aluno, mas isso me leva a uma outra pergunta, que eu acho que vai ser a nossa última, porque eu poderia ficar aqui a noite inteira, mas a gente está chegando no final do nosso tempo, que é a questão da equidade, né, João? Porque a gente está falando de soluções que são amplamente dependentes em acesso à internet,
acesso a equipamentos, a dispositivos. Às vezes você pode ter um dispositivo para uma família que está sendo disputado, às vezes nem isso. E aí eu queria chamar a atenção também para o fato de que essas pessoas em estado de maior fragilidade social também são as pessoas em estado de maior vulnerabilidade, digamos assim, midiática, no sentido de que têm menor letramento digital, de que estão mais expostos à desinformação, né? E todo esse tipo de coisa. Então, como é que a gente pode criar estratégias, né? Como é que a gente pode pensar isso tudo e trabalhar essas inovações tão bonitas sem deixar de fora essas pessoas, né? Essa é uma questão importantíssima para o Brasil, não só para o Brasil, mas para o nosso país, que é um campeão de desigualdade, né? Essa é uma questão importantíssima. E isso só pode ser resolvido através de políticas públicas e de políticas afirmativas. Por mais que essas falas possam doer um pouco ao ouvido de alguns, é assim que se resolve, né? Então, hoje você tem sim uma grande parcela da população que é desconectada, né? Se não tem acesso à internet regular, nem à internet de boa qualidade, nem na quantidade suficiente, por exemplo, para viver essas experiências que às vezes a gente tem descrito aqui de educação mais conectada. Então, isso é fato. O que eu estou vendo nas várias conversas que eu tenho, nas várias reuniões das quais eu participo, é que eu vejo muitos estados nas suas políticas educacionais, das secretarias estaduais, muito preocupados com essa questão da equidade e tomando providências para que, ao implementar certas medidas que envolvem tecnologia, sejam capazes de garantir acesso e equidade, né? Então, uma das coisas que tem sido feitas, por exemplo, é o que a gente chama de patrocínio de dados para o tráfego de internet, né? Então, um Estado, ao oferecer um certo aplicativo ou uma certa solução que ele defende, ele está pagando antecipadamente dados para tráfego de dados para todos os seus estudantes poderem ter acesso àqueles materiais e àquelas atividades. Isso é política pública, né? Isso é você fazer política afirmativa, política pública, principalmente, que tenta oferecer em condições de equidade soluções que você está implementando, né? Que tem que ser para todos, como está garantido na Constituição, né? Mas, independente disso, uma grande parcela dessa busca de equidade tem a ver com a educação midiática, né? Como você mencionou. E isso é uma tarefa que não se resolve da noite para o dia, né? Isso é uma tarefa que nós teremos que aproveitar muito os aprendizados desse momento, entender, né, quanto tempo nós perdemos no que diz respeito à educação midiática e talvez sair dessa experiência com uma avaliação muito séria e um compromisso bastante firme de várias pessoas de não deixarmos de nos dedicar às questões da educação midiática, porque essa experiência que nós vivemos agora talvez tenha trazido um pouco de sinal sobre o que pode vir a se tornar coisas mais constantes nessa experiência do que é viver no século XXI, XXII, entendeu? Então, parece que as questões de conectividade, as questões de lidar com os ambientes de alta tecnologia e ser capaz de ler e compreender mensagens que nos chegam através da mídia nas suas diferentes linguagens e ser capaz de nos expressarmos através também dessas linguagens, efetivamente são competências sem as quais a gente não tem mais condição de viver. Isso constitui cidadania, isso constitui nossa identidade, constitui o que é viver nesse momento, né? Então, o que eu espero mesmo é que a gente consiga, com essa experiência, contaminar muito mais gente para o compromisso de fazer algo sério nesse campo, para que mesmo que não aconteça uma próxima experiência dessa, e eu espero que não, como todos nós, né, a gente consiga, mesmo assim, dar passos mais concretos em direção às competências que a gente precisa formar para viver corretamente no mundo de hoje. Eu acho que o que a gente está aprendendo com essa experiência, né, João, é que não só o acesso
a internet e o letramento digital são tão necessários a ponto de serem direitos, né, do aluno, do jovem, de todo mundo, mas a educação midiática também é um direito do cidadão, né? O acesso à educação midiática também passa a ser um direito do cidadão nessa sociedade contemporânea que a gente vive. Infelizmente, eu vou ter que encerrar, porque nós temos um tempo aqui, mas obrigada, João. Eu acho que a gente tem aqui assunto para refletir durante muito tempo. Cada tema desses daria um desdobramento e a gente vai continuar estudando e pensando sobre tudo isso. Queria te agradecer muito, eu sei que você está muito ocupado nesse período. E seguimos juntos, seguimos refletindo. Eu acho que a gente tem aqui um convite, temos um convite para o nosso próximo encontro, que vai acontecer logo antes do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Então, no Brasil aqui, algumas organizações estão promovendo a Semana da Liberdade de Imprensa, e nós vamos fazer uma conversa sobre isso, especialmente sobre a questão da presença do jornalismo na BNCC, né? Por que a gente tem esse campo jornalístico midiático na BNCC e o que isso significa? E a gente deixa também o convite para continuarem conversando com a gente, entrar no nosso site, que tem muitos recursos para falar sobre tudo isso, para explorar isso com os alunos, para intensificar justamente esse entendimento da educação midiática, e trazer isso como camada junto das matérias do conteúdo curricular. Então, sigam a gente, o educamidia.org.br e o site do Palavra Aberta também. E temos um grupo fechado no Facebook, que é o grupo Rede Educamídia, no qual a gente continua essas discussões aí tão ricas entre uma live e outra, né? Então, João, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Foi ótimo estar com você, como sempre, uma conversa muito esclarecedora, e nos vemos em breve aí nas telas, e se possível fora delas logo, logo, tá bom? Um beijo grande, Boa obrigada. noite. Boa noite, Mariana. Boa noite para todos.